para a gente recomeçar aqui, nós vamos assistir agora ao vídeo de duas professoras, professora Glória e professora Juliane, que vão nos situar sobre as questões. Eu sou a professora Glória Garrido e atualmente eu leciono para alunos do 5º ano. Também faço parte da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, aqui em Manaus. Bom, antes da pandemia, eu utilizava como ferramenta pedagógica as tecnologias, atreladas às gincanas, a brincadeiras, a várias dinâmicas, e eu também utilizava o projetor de imagem, os tablets e até mesmo o celular. Nossa, isso surtiu um efeito extraordinário dentro da sala de aula. Inclusive, a minha metodologia se tornou algo super mais divertido para a criança, para o aluno. O aluno passou a ter um interesse ainda maior pela leitura e pela escrita. Eu resolvi transformar e utilizar as tecnologias na minha prática pedagógica em sala de aula. E isso me trouxe, uma enorme satisfação em poder ver o progresso do meu aluno em sala de aula. Olá, sou a teacher Juliane, sou professora de língua inglesa da Escola Estadual de Tempo Integral, professora Jacimata Silva Gama. E assim como todas as escolas, estamos passando por essas dificuldades e nesse processo de mudanças e adaptar-se constantemente às evoluções tecnológicas são um pouco complicadas, são difíceis. A gente está passando por essas últimas décadas em que a juventude está tendo mais conhecimento que os mais velhos. Vou ficar reclamando? Talvez, eu reclamo bastante sim, mas eu não posso parar aí, porque reclamar é fácil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproveitar desse conhecimento alheio e me aproximar cada vez mais dele, que assim a gente consegue pegar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Esse é o meu papel, esse é o guia que eu tenho que fazer com os alunos. Saber fazer eles entenderem que a tecnologia ela é importante, que a gente precisa saber utilizá-la, porque senão ele vai levar para o caminho errado. Então, ter o conhecimento é bom, é muito importante, mas não é suficiente. Eu tenho que sabê-lo transformá-lo em sabedoria. E isso eu agradeço muito aos profissionais que me acompanharam nesses anos todos, aos meus alunos, que foi por causa deles que eu consigo cada vez mais ir atrás desse conhecimento e ter essa motivação para aplicar na educação os conhecimentos tecnológicos. Antes de começarmos essa nossa discussão, eu gostaria de dedicar o programa de hoje à professora Nonata Domingues. A professora Nonata, ela é formadora do centro do departamento, da divisão de desenvolvimento profissional do magistério da SEMED. A professora Nonata Domingues faleceu ontem, vítima de coronavírus, então todo o nosso trabalho aqui das equipes está sendo dedicado a ela hoje. Olá, professor Antônio Nova, eu quero agradecer a sua participação conosco, dizer que é uma imensa satisfação em tê-lo nesse debate qualificado. E professor, nesse momento que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia do Covid-19, em que as escolas tiveram que suspender todas as suas atividades, crianças, adolescentes e adultos passaram a ficar em casa, o ensino remoto, que já vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos aqui do Amazonas, por meio do Centro de Mídias, ele tem sido um aporte importante, e também tem sido um grande aliado para que o aprendizado não parasse, seguindo o lema que a gente sempre fala, do Learning Never Stops. E nesse sentido, professor, eu gostaria de que o senhor comentasse sobre como utilizar as tecnologias digitais para o ensino remoto de um modo crítico, oportuno e criativo dentro desse período de pandemia. Então, quais seriam, de forma bastante objetiva, quais seriam os desafios e possibilidades de contribuição do uso das tecnologias digitais para as novas configurações e reconfigurações dos processos de ensino e aprendizagem? Muito boa tarde. É um prazer estar convosco e poder
neste momento difícil das nossas vidas, dar um contributo à vossa reflexão e ao vosso trabalho em Manaus e no Amazonas. E eu não sei se prefere que eu lhe dê respostas curtas e que entremos mais em diálogo, ou se prefere uma intervenção um pouco mais longa e depois haver algumas perguntas. Não sei exatamente como é que gostaria que isto fosse feito e pedia-lhe orientações antes de fazer a minha primeira intervenção. Aqui já pré-selecionadas 6 questões. 3 questões que nós já temos, né, de professores com quem nós já coletamos, né, por meio de links que passamos durante o fim de semana, e temos também 2 questões que foram previamente gravadas de professores da rede municipal e estadual que perguntam diretamente para o senhor. Além dessas 6 questões, nós também temos a previsão de ter pelo menos 2 participações nas interações ao vivo pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos fazer eu vou dar uma resposta mais curta e depois logo vemos como é que evolui a conversa. Antes de dar a resposta à pergunta que me fez, deixe-me dizer que nós estamos a viver um tempo absolutamente excepcional, um tempo que nenhum de nós imaginou que acontecesse, onde de repente nos deparamos com a nossa fragilidade, a fragilidade enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Nenhum de nós imaginava que esta fragilidade pudesse ser tão forte como é, perante um animal, um bicho tão mínimo, tão insignificante, mas que nos coloca perante o espelho da nossa fragilidade humana. E nesta altura a única coisa que nos pode valer é a junção entre nós, é o estarmos juntos, é o sermos capazes de cooperar uns com os outros, é sermos capazes de superar a nossa fragilidade individual através da ligação com o coletivo, e é por isso que este tipo de emissões são também muito importantes, para nos mantermos juntos, para falarmos uns com os outros, para mantermos estes diálogos, como vocês designam esta emissão. E temos de o fazer com uma grande responsabilidade. O momento atual é um momento de uma grande responsabilidade. Não podemos agir porque eu acho que sim, o outro acha que não, eu tenho uma opinião, o outro tem uma opinião, eu invento que isto é uma coisa qualquer conspirativa, o outro inventa outra coisa qualquer. Nós, como educadores e como professores, lidamos com o conhecimento. Lidamos com o conhecimento que nós queremos levar às nossas crianças, que nós queremos conduzir as nossas crianças ao conhecimento. Ora, este conhecimento é hoje mais do que nunca essencial. Um conhecimento baseado na ciência, um conhecimento baseado na informação, um conhecimento baseado na razão e que nos diz e nos explica a necessidade de nos protegermos, a necessidade de, nestes tempos excepcionais, ganharmos tempo. O que nós estamos verdadeiramente a fazer neste momento é ganhar tempo. A ganhar tempo para quê? A ganhar tempo para que as estruturas de saúde não sejam assoberbadas em poucos dias com uma imensidão de questões, uma imensidão de problemas e entrem em colapso. Portanto, estamos a dar tempo aos nossos colegas da saúde, aos profissionais da saúde, para que eles possam dar uma resposta mais eficaz às necessidades que todos vamos ter, mas estamos a ganhar tempo para uma segunda coisa que é muito importante. Estamos a ganhar tempo para a ciência. Na verdade, a grande arma que nós temos contra o coronavírus é a ciência. Uma ciência aberta, uma ciência ao serviço do bem comum da humanidade, uma ciência que hoje mobiliza milhares, milhões de cientistas no mundo inteiro e que estão a trabalhar para encontrar os fármacos, para encontrar os medicamentos, para encontrar as vacinas que nos permitirão superar esta situação. E esses medicamentos vão aparecer e a ciência vai dar respostas. Temos que ter confiança na ciência. Temos que saber que essas respostas vão aparecer, mas elas necessitam de tempo. A ciência necessita de tempo. Ora, é esse tempo que nós estamos a ganhar
é esse tempo que nós, com a nossa responsabilidade que devemos levar às nossas crianças, que devemos levar aos nossos alunos, que devemos levar às famílias, nós temos que agir neste momento. Na primeira linha do combate contra o coronavírus estão, evidentemente, os profissionais da saúde. Mas nós estamos na segunda linha. A segunda linha deste combate são os educadores, são as escolas, são os professores, são a confiança na educação e no conhecimento. E é por isso que, nesta altura, nós não podemos falhar às nossas crianças e não os podemos abandonar. E é por isso que, nesta altura, precisamos, como me perguntou na pergunta inicial, de ter respostas através de ensino à distância, através da televisão. Em Portugal, por exemplo, está-se a dar uma resposta, sobretudo através da televisão e de programas emitidos nos canais televisivos. Através, se não houver outra solução, através do correio, através de enviar documentos por correio para os alunos, ou entregar livros, ou entregar ou utilizar o celular. Isto é, estamos numa fase em que a emergência é de tal ordem que nós não temos, de facto, não podemos escolher os melhores meios para agir, temos que agir da maneira que for possível e com os recursos que temos à mão, sempre com a ideia de assegurar essa continuidade educativa, de não interromper os nossos laços com os alunos e de não interromper os nossos laços com as famílias. O nosso trabalho, a nossa presença, o nosso compromisso nesta altura é muito importante para as aprendizagens dos alunos, mas é muito importante também do ponto de vista emocional, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da confiança e de manter uma confiança nas estruturas de bem público, como a educação, junto das famílias e junto das comunidades. Esta dupla mensagem, para mim, é muito importante neste início da nossa conversa e depois poderemos ir a coisas mais concretas, mais específicas, de como agir, de como fazer, de quais são os desafios para o futuro presente. Isto é, o futuro que já é o presente das nossas vidas, que já é a realidade concreta hoje das nossas vidas. Obrigada, professor. Professor, eu agora quero estender a mesma pergunta à professora Vilmara Messa. Professora Vilmara, diante desse cenário, diante de todo o trabalho que o governo do estado tem promovido por meio do centro de mídias e com toda a sua experiência na condução da educação online no nosso estado, eu gostaria das suas considerações sobre os desafios da escola e do professor nesse contexto da revolução digital. Inicialmente, nós devemos colocar como reflexão o que o professor acabou de dizer. Nós temos momentos profundos de educação nesse processo. Por quê? Porque nós temos os nossos médicos à frente disso, a questão do conhecimento científico para chegar à solução dessa pandemia. Mas também nós temos como segunda frente os educadores que estão principalmente tendo um papel fundamental nesse momento em vários aspectos. Um dos aspectos é trabalhar a questão do ficar em casa. É super importante que as pessoas fiquem em casa realmente para que a gente saia dessa, né? Para que a gente consiga vencer esse vírus que veio de uma forma assim inesperada, abalar todas as formas de convivência, né, da população e do mundo. Segundo, o papel fundamental do professor mesmo, penso que para todos, não só para o professor, mas todos que fazem educação no nosso estado, foi um grande despertar. O CEMEAN, ele atua com a formação, a transmissão, né, da educação básica, do 6º ao 9º ano e ensino médio para as comunidades remotas. Um público específico que já está acostumado com esse tipo de atividade,
mas que hoje foi a solução, né? As nossas aulas foi a solução para que se chegasse a uma providência tão ágil via TV, vários meios, na verdade. Nós estamos utilizando multiplataformas, aonde consegue se chegar de alguma forma, como o professor falou, via correio, via impressão de material didático, mas nós estamos utilizando principalmente os nossos canais de TV, com 4 canais específicos, para que nós consigamos trabalhar com as aulas que já eram produzidas do acervo do Centro de Mídias, né? Então, nós temos todos os componentes curriculares, são mais de 2.200 aulas que nós acumulamos num ano. E essas aulas, elas estão sendo organizadas numa grade de programação para que a gente consiga chegar, nesse primeiro momento, aos 5 municípios, né? Manaus faz parte de um desses municípios. E já estamos verificando alternativas para que a gente chegue nos demais municípios também, via TV aberta. Por quê? Porque a televisão é um meio de comunicação de massa. Ele alcança as pessoas. Provavelmente, em sua maioria, os nossos alunos terão uma TV dentro da sua casa. O que é mais difícil, a questão da conexão da internet, mas mesmo assim a gente ainda tem alunos conectados em redes sociais, eles se comunicam. Então, nós estamos utilizando as várias formas para que esse aluno tenha o acesso, né? E os meios que ele já utilizava para se comunicar de alguma forma, como o YouTube, como o Facebook, o Instagram, nós estamos passando a comunicação de alguma forma. Com isso, nós criamos uma grande rede colaborativa, eu posso dizer, que é uma rede onde veio em cadeia, surgiu dentro de uma equipe pedagógica, da Secretaria Pedagógica e demais secretarias executivas da SEDUC, e que nós fomos contagiando a ideia para outros profissionais, coordenadores regionais, coordenadores distritais, com os seus gestores, depois os seus professores a seus alunos. Então, de alguma forma, nós criamos uma grande rede colaborativa no Amazonas, que faz com que esse ensino chegue para aquele aluno impresso, seja pelas redes sociais, seja pela TV. Cada município tem utilizado de uma criatividade, por isso que eu digo um despertar para esse momento, utilizando a tecnologia sim, porque a cópia é uma tecnologia e cada uma teve o seu papel importante na época que foi desenvolvido. Hoje utilizamos as redes sociais, a internet como um meio, mas não deixamos de contar com as tecnologias já existentes, que as pessoas pensam que tecnologia hoje é só internet, não é, né? Nós temos várias tecnologias que nos apoiam no decorrer do tempo e que tiveram a sua importância no ato de sua criação. Então, o Amazonas, professor, ele está lidando com esse tipo de despertar mesmo, para que os professores eles vejam outras formas. E eu penso que quando nós sairmos desse momento, nós vamos ter tido uma maturidade maior de processos que podem acontecer dentro da escola. Bem, professor, nós vamos agora para a segunda parte do nosso debate, que já são as perguntas que vieram pelo link que nós disponibilizamos no fim de semana. Nesse link nós temos a participação de professores ribeirinhos, professores que trabalham nas comunidades indígenas, professores de municípios como Quari, Codajás. Tivemos também interações de pessoas de outros estados.
que também participaram. Nós fizemos uma grande compilação disto, né, que traduzisse essa fala. Mas nós vamos trazer agora o vídeo da professora Soraya Freire de Oliveira. Ela é professora do ensino fundamental dos anos iniciais da Escola Municipal Tomás Meireles, do município de Manaus. E ela vai fazer a seguinte pergunta. A professora vai fazer a seguinte pergunta. Eu vou ler aqui a pergunta da professora Soraya para que a gente possa continuar. Ela pergunta: como podemos pensar e repensar a formação de professores a fim de que estes possam se instrumentalizar tecnologicamente, tá? E se tornem cada vez mais protagonistas de uma ação pedagógica colaborativa, criativa e dinâmica, contribuindo assim para a transformação da educação de crianças, jovens e adultos no século XXI. Essa é a pergunta dela, professor. A pergunta sobre a formação de professores é uma pergunta central, obviamente. Isto é, nós estamos num momento em que nós sabíamos há muito tempo que a escola tinha que mudar. Sabíamos há muito tempo que este modelo de escola em que nós vivemos há 150 anos, basicamente centrado no espaço da sala de aula e na capacidade de um professor dar as suas lições a uma turma de alunos, que este modelo era um modelo que estava esgotado. Esta crise vai, num certo sentido, acelerar este processo de mudança que há muito tempo nós sabíamos que era absolutamente necessário e inevitável. Ora, neste processo de mudança, o que vai acontecer uma diversidade de espaços. Em vez de um ensino essencialmente concentrado numa sala de aula, nós vamos ter práticas pedagógicas e educativas em espaços muito diversos. Alguns na escola, outros fora da escola, nas famílias, nas comunidades, noutros lugares. Portanto, vai haver uma maior diversidade de espaços e as aprendizagens vão fazer-se não apenas no espaço físico da escola, ainda que esse espaço seja muito importante, mas também em espaços comunitários, em espaços virtuais, através de dinâmicas diversas. Claro que isto altera fundamentalmente o trabalho do professor. O trabalho típico do professor, organizado nas suas lições normais, dentro do espaço da sala de aula, vai dar agora lugar a um professor que tem que estar muito atento a cada aluno, que tem que estar muito atento aos diferentes percursos de aprendizagem e que tem que ser capaz de interagir com ele, de o encaminhar, de o orientar, de o supervisionar, de lhe dar novos trabalhos para fazer, de acompanhar os seus projetos e, portanto, vai ter que ter um professor que tem um papel muito diferente daquele que era habitual. E, evidentemente, para esta mudança do papel do professor, a formação de professores é essencial. É essencial a formação inicial, mas eu agora vou-me focar na formação continuada. E é preciso que esta formação continuada se faça através de uma partilha de experiências, se faça através de uma reflexão com os colegas, em que vamos instaurando, como a professora Soraya dizia na sua pergunta, uma ideia de coletivo docente, no fundo um coletivo docente que trabalha com um coletivo de alunos e não o professor individual que trabalha com a sua turma de alunos. E nessa dinâmica desse coletivo docente, nós vamos ter que partilhar, colaborar, cooperar, encontrar novas ideias e novos projetos, realizar novas experiências que não vão ser feitas todas ao mesmo tempo, que não vão ser feitas todas através de uma reforma imposta por um governo, de uma reforma feita por um Estado, mas que vão ter origem justamente nessas dinâmicas que surgem nas escolas, através de grupos de professores, através de movimentos pedagógicos, certamente com o apoio das autoridades, das prefeituras, dos estados, dos governos, etc., mas que residem muito dessa capacidade de iniciativa dos professores.
E é por isso que neste momento de crise, uma das coisas mais importantes que as autoridades públicas devem fazer é apoiar os professores. Se eu disse há pouco que uma das responsabilidades principais dos professores era apoiar os alunos e as suas famílias, agora digo que uma das responsabilidades principais das autoridades públicas é apoiar os professores. É ser capaz de os apoiar do ponto de vista da formação, do ponto de vista da sua ação, de os apoiar nas suas iniciativas, e é essencial que os professores sintam este apoio das autoridades públicas nos diversos níveis, municipais, estaduais, enfim, nos níveis que sejam adequados. E aqui cabe também um papel muito importante às universidades, que devem ser chamadas, enquanto instituições responsáveis pela formação de professores, a ter também um papel importante neste apoio à ação dos professores. Creio que essas dinâmicas de formação são hoje absolutamente decisivas para que os professores consigam enfrentar de forma mais confiante e com maior segurança os desafios imensos que todos temos pela frente nos próximos anos. Professor, nós temos aqui mais uma pergunta do professor Ezequiel Santos. Professor Ezequiel, ele é pedagogo da Escola Estadual Presidente Kennedy, que atende a crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, no município de Quari, que fica no interior do Amazonas. E ele pergunta, professor Nóvoa, ele pergunta sobre o foco, né, do trabalho do coordenador pedagógico nesse contexto de educação à distância, no qual ele busca formas de continuar o trabalho que ele fazia na escola com professores e estudantes em um mesmo espaço físico. E a pergunta dele é, nesse novo contexto, professor, é possível conduzir o processo educativo e as relações pedagógicas com os mesmos parâmetros de antes? Ou seja, professor Nóvoa, ele quer, assim, eu sei que não dá para fazer nenhuma previsão agora, mas é possível a gente imaginar esse cenário agora pós-pandemia, como seriam esses processos de ensino e aprendizagem e as relações pedagógicas que, imagina-se, não serão mais como antes? Eu julgo que nós devemos ter algum cuidado em relação a estas previsões. Isto é, uma coisa é o que se está a passar agora, neste momento, e que vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai durar um determinado tempo das nossas vidas. E neste momento nós temos que agir na urgência. Temos que agir na urgência e temos que recorrer às formas possíveis, a todas as formas, e como dizia a professora Vilmara, e uma dessas tecnologias são estas plataformas digitais. As tecnologias em si não são boas nem más, depende da forma como nós as utilizarmos, não é? E, portanto, uma das grandes invenções, uma das grandes tecnologias que se inventou e que mudou grande parte da escola foi a caneta, foi a lapiseira, não é? Isto foi uma grande invenção tecnológica, não é? Uma invenção tecnológica imensa. Mudou a maneira de escrever, mudou a maneira das crianças aprenderem a escrever, etc. Ora bem, a tecnologia não é boa nem má e, portanto, ela tem que ser utilizada. Mas não creio que se deva prolongar esta situação excepcional e anormal que estamos a viver durante estes 3, 4 ou 5 meses para o futuro. Creio que no futuro nós devemos repensar as escolas, reorganizar as escolas, incorporando muitas das aprendizagens que fizemos neste período. Este período de 3, 4, 5 meses vai ser um período de grandes aprendizagens, vai ser um período de aprendizagens para todos nós, incorporando estas aprendizagens para transformar a escola, aquilo a que eu designo a metamorfose da escola, a mudança da forma da escola, mas sem imaginarmos que
tudo se vai passar num mundo virtual e que a educação à distância é a solução para todos os problemas e que a tecnologia remota é a solução para todos os problemas, obviamente não é. Obviamente não é. Ela é mais uma tecnologia, entre muitas outras, ao nosso dispor, e eu, pessoalmente, não consigo imaginar nenhum processo educativo que não passe por uma relação humana, de olhos nos olhos, não é? Uma relação física, uma relação presencial, uma relação que tenha também essas dimensões. Agora, não é, nem será o mesmo tipo de relação pedagógica que foi predominante ao longo do século XX, através da estrutura da sala de aula e através da estrutura da lição. Será uma outra forma de aprendizagem, serão novos ambientes educativos, novos ambientes de aprendizagem, uns na escola, outros fora da escola, ambientes em que as crianças se vão desenvolver de outra maneira e em que o papel do professor, obviamente, não se poderá pautar pelos mesmos parâmetros do que foi a sua ação no século XX. Os professores têm que estar abertos a esta mudança, mas com o cuidado de não reproduzir para o futuro o que é uma situação absolutamente excepcional e uma situação anormal. Eu não gostaria que o que está a acontecer hoje com as escolas, com o fecho das escolas, com o confinamento, com o isolamento social, se reproduzisse daqui a 4 ou 5 meses, quando sairmos desta situação do pós-coronavírus. Temos, portanto, que ter esta prudência de não arrastar para o futuro o que são situações excepcionais e anormais, mas sendo capazes de incorporar as aprendizagens, de incorporar muitas coisas que nós estamos a aprender agora e de as introduzir, sermos capazes de as aproveitar para esse processo de transformação da escola de que falamos há tanto tempo. Obrigada, professor Nova. Nós temos uma outra pergunta que veio, é do professor Rosenildo Silva. Ele é professor de Educação Física da Escola Isaac Benzecri, da Zona Sul de Manaus. E ele diz, uma das preocupações do professor relaciona-se sobre como fazer o uso adequado das ferramentas tecnológicas mediante a necessidade de relação e de comunicação ao qual é definido o trato pedagógico, né? De alguma forma o senhor já tem respondido sobre esse, e um outro comentário dele em relação ao Amazonas apresentar um centro de mídias que se mostra esse instrumento de colaboração com outras realidades brasileiras, como São Paulo, mas como garantir a aprendizagem dos alunos no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar das diversas realidades. Eu entendo, inclusive, como professor de Educação Física, essa preocupação. Nessa mesma linha, também temos o questionamento da professora Deise Severiano, que ela é professora da disciplina de Artes da Escola Estadual Raimundo Paes, do município de Rio Preto da Eva, também aqui no interior do Amazonas. Ela desenvolve atividades para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e ela traz em pauta o interesse dos alunos pelas aulas na TV e também pelas redes sociais, bem como ela também destaca a questão da qualidade. Nós temos uma dificuldade, uma baixa qualidade na internet aqui na nossa região. Tá? E ela também questiona isso porque se faz uma alusão ao século XXI e às vezes o acesso, né? O nosso desafio é o acesso mesmo à própria internet. Claro, esse é o grande problema dos tempos que estamos a viver. Nós sabemos que há milhões de alunos, centenas de milhões de alunos que não têm acesso à internet. Mesmo em países ditos desenvolvidos, onde o acesso à internet é mais generalizado. Nós temos aqui em Portugal os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, nós estimamos que cerca de 40% não tenham acesso à internet. É evidente que se formos para determinadas regiões em África ou noutros países, ou eventualmente no Brasil, a situação será ainda mais grave. E, portanto, temos que ter muito cuidado
muito cuidado. Deve ser o nosso maior cuidado neste momento para que o recurso a esse tipo de plataformas não seja um fator ainda maior para acentuar as desigualdades. Nós estamos num momento em que a nossa grande preocupação deve ser não acentuar as desigualdades, não criar mais desigualdades na sociedade, e tudo o que vai resultar deste coronavírus pode resultar num aumento das desigualdades nos diversos planos, da pobreza, das vulnerabilidades, da fragilidade. Ora, se a educação pública, aquela em que eu acredito, se a educação pública serve para alguma coisa, ela deve servir justamente para um combate às desigualdades, e temos de ter muito cuidado com isso. Temos, por isso, que chamar as autoridades públicas a um compromisso nessa matéria. O governo português, por exemplo, assumiu o compromisso de, no princípio do próximo ano escolar, que aqui em Portugal acontecerá em setembro, portanto dentro de 5 meses, no princípio do próximo ano escolar, comprometeu-se a que todos os alunos do ensino público teriam um computador e que todos os alunos do ensino público teriam acesso gratuito a dados da internet. Justamente para conseguir que haja alguma equidade, não é, na maneira de podermos utilizar este tipo de plataformas. Agora, insisto num ponto, e é curioso que os 2 professores que falaram, eu ontem fiz uma intervenção a pedido do Estado da Bahia, e quando falávamos deste ensino remoto eu dava 2 exemplos. O exemplo da educação física e o exemplo do ensino artístico. E dizia como é que se faz aprendizagem na área da educação física unicamente através de ensino remoto. Obviamente é impossível, não é? É impossível aprender um jogo coletivo, aprender um desporto unicamente através da internet. Como é impossível aprender as artes unicamente através da internet. E, portanto, são 2 exemplos, 2 professores que intervieram, que mostram que há elementos muito importantes nestas tecnologias, mas que elas são limitadas e que elas não respondem a todas as necessidades da educação, e, portanto, temos de ter muito cuidado para não reproduzirmos uma situação excepcional daqui a 4 ou 5 ou 6 meses. Eu não quero que o que se está a viver hoje na educação se transforme numa nova normalidade, ou se transforme na norma, ou se transforme na regra da educação daqui a 5 ou 6 meses. Era o que mais faltava. Seria um enorme empobrecimento da educação. Mas também não quero que as escolas continuem tal como estavam, continuem com um modelo escolar que estava obsoleto e que, obviamente, necessita de ser transformado e de ser renovado. Creio que a professora das artes se referia, ou pelo menos não referia, foi a um texto antigo que eu escrevi, do qual já me tinha esquecido, confesso, no quadro designado de um projeto que era a Educação 2021. E se estou bem recordado desse texto, não é? É um texto em que eu, em grande medida, é um texto talvez com, não sei, 10 anos, 8 anos, não sei, um texto já relativamente antigo, no qual, na verdade, muitos dos temas que nós estamos aqui a discutir, eu já, em grande medida, os antecipava nessa altura, e é por isso que eu digo que o que nós estamos hoje a viver é uma realidade nova do coronavírus, mas a necessidade de transformação da escola, ela não é de agora, ela vem de há vários anos, e esta necessidade, num certo sentido, tornou-se mais premente, tornou-se mais urgente, tornou-se mais inevitável. E, portanto, o nosso grande desafio da geração de professores que hoje está nas escolas e que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, é um desafio de uma geração que vai ter que ser inevitavelmente a geração da transformação da escola e da criação de novas formas de aprendizagem que levem todos os alunos à aprendizagem e que possam ser e ter na escola pública a grande instituição de combate às desigualdades e de preparação das sociedades para o futuro. Obrigada, professor Nova. Só para registrar aqui, nós recebemos as perguntas do professor Darlan Melo, de Manaus, da Escola Solon de Lucena, também da professora Ana Cláudia Souza da Silva, de Manaus, é formadora da DDPM, da CEMED,
da professora Jaqueline Guerreiro, da Escola Estadual Getúlio Vargas e Isabel Barroncas, e também temos da professora Alessandra Souza, da Escola Eliane Freitas Moraes e Ernesto Pinho, aqui em Manaus, da professora Adriele Moura, professora do Ensino Fundamental, da periferia de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, no Nordeste brasileiro. Então, nós agradecemos as interações de todos e eles vêm, de alguma maneira, a gente já tem essas observações, essas reflexões do professor Antônio Nova, da professora Vilmara, né, sobre esses desafios que se encontram, tendo em vista toda a vulnerabilidade que nós sabemos, as condições concretas de vida e de existência, né, de muitos alunos e professores também que não dispõem de todos os recursos tecnológicos, mas como o senhor tem pontuado, professora Vilmara, nós estamos agindo na emergência, então é preciso usar toda a nossa capacidade, né, de criatividade, de inovação, para tentarmos nos aproximar mais desses jovens, crianças e adultos que precisam continuar o seu processo de aprendizagem. Eu vou passar agora para as considerações finais, para a sua fala e depois para a professora Vilmara e a gente faz um encerramento do nosso diálogo de hoje. Muito obrigado, enfim, para vos dizer que estas tecnologias nos dão uma possibilidade de proximidade que é ao mesmo tempo absolutamente extraordinária. E que esta proximidade está-nos a milhares e milhares de quilómetros de distância, de podermos ter professores de vários municípios do Amazonas e até de outros estados a conversarem connosco é absolutamente excepcional e isto dá-nos um sentido de presença e de proximidade que é muito importante mantermos. Se há alguma coisa que temos de manter nesta altura é a proximidade entre nós. Alguns designam isso pela palavra solidariedade. É uma bela palavra, a ideia da solidariedade que temos que manter entre nós nestas alturas. No que me diz respeito, contem comigo. Contem comigo em tudo o que eu puder ajudar, em tudo o que eu puder contribuir com as minhas reflexões, com as minhas ideias, com o meu trabalho, porque eu sou extraordinariamente devedor ao Brasil de tudo o que o Brasil me deu, de tudo o que os colegas brasileiros me deram ao longo de muitos anos e quero e sinto essa obrigação de poder contribuir na medida das minhas possibilidades. Devemos, em tudo o que fizermos, termos a capacidade de instaurar confiança. A confiança é central nos dias de hoje. E a confiança é, em primeiro lugar, a confiança no conhecimento e na ciência. Tenhamos confiança no conhecimento e na ciência, porque essa confiança é central para nos dar a serenidade e a tranquilidade de enfrentarmos esta crise, de enfrentarmos este momento trágico e dramático com a certeza de que ele vai passar, com a certeza de que daqui a alguns meses teremos as soluções certas e conseguiremos encontrar as soluções adequadas. E, obviamente, não há confiança se não houver esperança. A esperança é muito importante nestes dias. Não uma esperança idílica, não uma esperança de ilusões, não uma esperança apenas de palavras, mas uma esperança que se constrói com o nosso esforço. Essa pedagogia da esperança, de que nos falava também o Paulo Freire, essa ideia de que a esperança é uma coisa que se constrói, é a construção que nós temos que fazer através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através da nossa capacidade de sabermos que as coisas vão passar e que nessa passagem nós não vamos voltar a ter a mesma escola, é verdade, mas que a escola vai continuar a ser uma das instituições centrais do século XXI, saber que nessa passagem, nessa transição, os professores vão mudar muito, mas eles vão continuar a ser uma das profissões mais importantes, se não mesmo a profissão mais importante do século XXI, justamente para criar esses laços, para criar esses vínculos, essa colaboração, essa cooperação, essa confiança
e essa esperança sem a qual não há sociedades, não há futuro, não há capacidade de abrirmos os caminhos de futuro. É por isso que é tão importante o nosso trabalho hoje e é por isso que hoje, numa situação de crise, não podemos faltar nem aos nossos alunos, nem às famílias, nem às comunidades. É em grande parte a nossa capacidade de estarmos presentes hoje que nos vai dar a legitimidade para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e dizermos nós estivemos presentes de corpo inteiro no momento dramático das nossas sociedades. Os professores são, a escola pública é um pilar das nossas sociedades e assim se deve manter para o futuro. É isso que me anima, é isso que me dá ânimo, é isso que me permite estar aqui convosco, agradecendo o vosso convite e desejando a todos que se cuidem, que se protejam, mas que nunca percam a confiança nem a esperança. Muito obrigado. Gratidão, professor, pelas palavras. E agora eu passo também para a fala final da professora Vilmara Monteiro. Eu gostaria de agradecer, Ana, pelo convite. Foi muito enriquecedor participar desses diálogos formativos com a presença de uma pessoa tão ilustre como o professor Antônio Nova, com você presente aqui conosco. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos professores que estão incessantemente, incansavelmente, a equipe da Secretaria de Educação, do Estado e da Prefeitura Municipal, que estão trabalhando conosco em todas as ações, em parceria, para que a gente chegue a um resultado promissor. Mas uma das coisas que eu quero destacar nesse encerramento é que nós não seremos mais os mesmos, né? O professor está se reinventando e eu acho que esse momento ele veio justamente para dar uma sacudida, que é uma sacudida que eu já pensava que tinha que ter há muito tempo na nossa classe, né? De pensar em possibilidades de trazer essa educação para dentro da sala de aula, para os espaços das mais variadas formas possíveis. Não, como o professor bem pontuou, não é a solução. Nós tivemos várias aprendizagens nesse momento e que essas aprendizagens elas sejam avaliadas posteriormente, mas nunca esquecidas, porque é assim que a gente vai conseguir alcançar para uma nova escola, para um novo momento. Então, as tecnologias, elas são importantes, elas são aliadas, elas estão do nosso lado e, principalmente, elas estão mostrando nesse momento que estão servindo para que chegue o ensino de qualquer meio para os nossos alunos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco no projeto Aula em Casa, aos nossos parceiros, à nossa equipe, principalmente os funcionários do CEMEAN, da produtora, que está fazendo tornar realidade esse nosso, vamos dizer assim, essa nossa solução imediata para as aulas não presenciais. Então, eu agradeço de coração a toda a minha equipe que está comigo diariamente, tentando vencer esse momento muito difícil para nós. Obrigada, professora Vilmara. Eu quero ler aqui um elogio que chegou, né, do professor Devanir, que ele diz assim: muito bom sobre a erradicação das desigualdades no meio discente e a aquisição do conhecimento por meio das ferramentas, as mais variadas, sobretudo no que pode oferecer a tecnologia. Gostei da fala do professor Novo. A gente está registrando aqui alguns comentários que chegam. E, professor Novo, a gente se despede aqui e, assim, a nossa gratidão é imensa e nós queremos continuar mantendo esse contato, ampliando esse debate. Há muitas questões aqui que ainda não puderam ser respondidas, as perguntas estão chegando e a gente estende aqui o convite para os próximos debates, né, para nós aprofundarmos mais essa discussão. E eu quero agradecer em nome da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, as equipes da SEDUC, CEPAM,
CEMEAN, a DDPM da CEMED, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais de educação do Amazonas. Dizer que os materiais, o vídeo, todo esse material que nós temos apresentado aqui estão disponíveis nas nossas plataformas Saber Mais e também nas nossas redes sociais. Pedindo também que nos sigam no Facebook, no Instagram. E eu quero me despedir lendo um poema de Mia Couto, chamado Identidade. Preciso ser outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou vento que a desgasta, sou pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo porque luto, nasço. Mia Couto. Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira.